Olá, Morada Acadêmica. Estamos hoje aqui para anunciar o novo curso do Morada, um curso bastante importante, né, para a história da psicologia brasileira e suas implicações para o contemporâneo. Então, vou falar um pouquinho de como organizaremos esse curso, que será gravado no dia 4 de junho e será disponibilizado o link e os textos bases. Então, o aluno não assiste o curso ao vivo, mas ele pode, né, ele compra o curso e recebe tudo por e-mail, conforme a gente já costumeiramente tem feito até com a questão da pandemia. Então, vamos tentar entender como vamos organizar o nosso curso. Bom, o curso começa, não é, com uma discussão bem pertinente, que eu chamo de questões disparadoras, onde a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é por que estudar, não é, recorrentemente a história da psicologia, seja no mundo e essencialmente no Brasil. Por que isso se torna um tema acadêmico importante, né? Primeiro, pela historicidade, é uma questão que nós vamos discutir, e o que a história da psicologia mundial, alemã, norte-americana, né, influencia a nossa psicologia latino-americana, né? Então, começamos o curso com questões disparadoras. Nessa parte, né, e aí também interessante já trazer, nós teremos alguns textos bases, né, que serão enviados com link por e-mail ao aluno. Quais são os textos bases? Bom, textos da Marina Massimi, que é uma estudiosa importante, né? Então, a gente tem alguns textos dela, artigos como este, né? Estudos históricos acerca da psicologia brasileira, uma contribuição, né? Temos o livro dela, que também fala, não é, de maneira bem organizada sobre as fases da psicologia brasileira, desde o período colonial, né, com a catequização dos indígenas, como os próprios jesuítas já fizeram, né, e já promoveram ali um primeiro saber psicológico, né? Então, temos a Marina Massimi como um grande referencial no Brasil, e temos o texto do Canguilhem, né, que foi orientador do Foucault, que tem um texto bastante interessante, que é O que é Psicologia, né? Esse texto também será enviado por e-mail, né? É um texto que ele constrói, não é, para discutir justamente qual é o objeto da psicologia, e ao discutir qual é o objeto da psicologia, ele discute toda essa problemática, né, da validade científica, da questão da diversidade teórica e epistêmica. Então, também utilizaremos o texto do Canguilhem. Então, esses dois textos iniciais. Fora outros que eu vou citar no dia do curso, que eu também estou utilizando. Tem uma coleção, não é, da história da vida privada no Brasil, né, muito interessante. O Gilberto Freire, né, que é um antropólogo cultural que trabalha muito com a questão de como o cotidiano, né, desde o Império, enfim, da República Brasileira, foi construindo esse espaço da intimidade, né? Então, a gente vai discutir um pouco, né, essa ideia, né, de uma psicologia, de uma história do cotidiano dentro da história do Brasil, né? Então, trabalharemos com as fases históricas, né, brasileira, quer dizer, da história brasileira, mais conectadas, né, a uma periodização somente da Marina Massimi, né, que trabalha com a questão dos períodos da psicologia, período da psicologia pré-institucional, da psicologia institucional, da psicologia profissional, e a gente vai trabalhando nesses períodos com as características e marcos, né? Vamos também trabalhar com a questão das primeiras instituições de saber psi no Brasil, né? Nós sabemos que a psicologia ela só se regulamenta na modernidade, em 1962, já quase no contemporâneo, mas sabemos que desde a era colonial nós temos saber psicológico no Brasil, né? Então, nós vamos tentar mapear como esse saber foi construído nestas fases, né? E como essas instituições vão, de alguma maneira, então, se apropriando desse saber, né? Por exemplo, onde a psicologia nasce, né? Nós vamos discutir, por exemplo, que ela nasce dentro das instituições manicomiais brasileiras, né?
com laboratórios de psicopatologia, né, que vem, inclusive, coadunado, influenciada com os psicólogos de fora, né, o Alfred Binet, outros que vieram para o Brasil, alguns italianos, construírem esses laboratórios, né? Então, como essas instituições foram sendo criadas e a psicologia vai ganhando corpo também em meio a essa história, né? Depois a gente vai fechando o curso discutindo as implicações desse saber, não é, psi ao longo da história para as nossas práticas e teorias hoje, né? Por isso que o curso chama Implicações Teóricas e Práticas no Contemporâneo, né? Como a história da psicologia brasileira nos ajuda, né, e nos coloca numa perspectiva crítica de olharmos para a nossa psicologia hoje, né? Então, a gente vai entender a psicologia como ciência e profissão no hoje, né? Quais as questões, né? A gente vai trabalhar com o eixo da eugenia à criticidade, né? Como é que a gente consegue ou não fazer isso? Será que a psicologia se libertou desse viés adaptativo, né? Como ela nasce muito vinculada a escalas de normatização, a ideia da psicologia diferencial, né? E como ela vai entrando na psicologia da saúde e chegando à psicologia comunitária e institucional crítica. Então, esse é o caminho da finalização desse curso, né? Que aí retoma a primeira pergunta que fizemos, a importância de estudarmos recorrentemente a história da psicologia no mundo, mas essencialmente no Brasil, né? Essa é uma questão importante para nós, é colocada como um grande enfoque, né? Principalmente ao olharmos para o Brasil. Muitas vezes discutimos isso na questão do cenário mundial, né? E falta, de fato, né, essa vinculação ao cenário nacional latino-americano. Então, é isso que nós vamos trabalhar nesse curso. O curso será gravado, como eu disse, e as inscrições podem ser feitas por e-mail, né? ftmaiorino@gmail.com, né? R$60 é o custo do curso. Ele vem com comprovação para as suas atividades complementares, o que interessar ao aluno, né, e ao estudante, e ao profissional. É um curso livre do Morada Acadêmica, e fica o convite, então, para vocês. Aguardo as inscrições e nos vemos, então, no dia 4. Um abraço.